Pois bem, sigamos aqui falando de imunidade. Esse é o nosso papo Pois bem, a gente parou aqui. Não incidência. Quando eu falo em imunidade, eu falo de uma norma de extração constitucional, eu falo em delimitação constitucional da competência tributária pela Constituição, pelo poder constituinte, e falo em não incidência. Não incide, não passa. Não é isso? Não pode tratar, não pode a tributação chegar nessa situação imune. Lá dentro do nosso exemplo do sofá. Não vai passar. A Constituição não permite que incida a tributação em determinadas situações que ela elegeu com base em normas constitucionais, com base em fundamentos constitucionais essenciais à concretização de direitos fundamentais, a norma tributária. Então, toda vez que eu falar em imunidade, eu estou falando em não incidência tributária. E a minha não incidência tributária, que eu vou precisar sair sim, permitam-me a ausência, ela pode se dar de 3 formas. Não incide a norma tributária. Quando o ente federativo não tem competência, quando ele não exerce a competência, ou por meio da imunidade, quando a Constituição delimita. Querem um exemplo? Quando o ente federativo não tem competência para alcançar aquela determinada situação. O IPVA é um exemplo aqui por excelência, que fala de imposto, não é isso? A Constituição confere, faculta aos estados e ao Distrito Federal a instituição do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Veículos automotores. Pergunta: um estado membro pode cobrar IPVA de uma bicicleta? Pode? Vai poder cobrar de uma bicicleta? Não. Porque uma bicicleta não é um veículo automotor. O IPVA está lá, não é isso? No inciso 3º do artigo 155 da Constituição, dizendo propriedade, vai poder instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores, em que haja um motor e possibilite que esse veículo se movimenta. Quando eu penso em uma bicicleta, eu penso em motor? Não, é a gente lá, meu filho, fazendo um esforcinho. Não é isso? E por quê? Porque, obviamente, quem só tem uma bicicleta como meio de transporte, muito provavelmente não detém capacidade contributiva. Não ostenta um signo de riqueza que justifique a tributação. Já quem é proprietário de um veículo automotor, sim. Portanto, a propriedade de uma bicicleta não traz a incidência da norma tributária, porque essa propriedade, ela não é o quê? Tributável. Porque a Constituição não conferiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal competência para cobrar IPVA de qualquer veículo, mas apenas dos veículos automotores. Outra hipótese de não incidência, quando não exerce a competência, em que pese o ente federativo ser detentor da competência tributária, ele não a exerce, como é o caso do ITCMD no que diz respeito aos bens móveis. Deem uma olhada aí
no artigo 155, inciso 1 da Constituição, que diz: compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens e serviços. Quaisquer bens e serviços. Quaisquer bens. Móveis, imóveis, semoventes, como a gente aprende lá no direito civil, não é isso? Então, poderia você, por exemplo, estar chegando numa festinha de aniversário levando um presente, e se o seu ente federativo instituir, você está doando um bem, né? E vai que você detém uma capacidade contributiva ou uma estima, né? Em face do aniversariante, leve lá um bom presente, uma boa bolsa, né? Aqui a gente é mulher, a gente vai falar de bolsa e sapato, né? Que a gente sabe que tem bolsa e sapato que aí no mundo, né? Que por incrível que pareça, bem que merecia a tributação. Mas se o seu ente federativo só exerceu a competência tributária para instituir o ITCMD apenas no que diz respeito a bens imóveis, até porque é muito mais fácil de fiscalizar, já pensou? Que coisa mais desagradável, né? Você fazer uma festa de aniversário, ter que botar alguém, um fiscal de tributos na porta da festa. Meu filho, não vai ninguém. A sua festa está absolutamente fadada ao fracasso, até porque quem paga é quem está doando, né? Porque é ele que está demonstrando capacidade contributiva, tirando do seu patrimônio, mostrando que, olha, isso não me faz falta, né? E dando para a pessoa. Mas pode ter certeza, sua festa não vai ser legal, né? Não vai ser legal porque não vai dar ninguém. E quem for vai chegar de mão abanando, meu filho, que ninguém foi para lá para pagar tributo. A turma vai para lá para se divertir, né? Tomar um gorozinho, ficar feliz, comer, né? Te dar um abraço, logicamente, mas amor e amizade para algumas pessoas têm limite. E talvez esse limite seja o limite da tributação. Pois bem, eu tenho uma situação aqui de não exercício da competência tributária, portanto, não incide ITCMD sobre os bens móveis, porque, afinal de contas, em que pese ter a competência, não exerceu a competência. Seria o caso, por exemplo, de um ente federativo que ainda não instituiu uma outra espécie tributária, o próprio IPVA. Um estado, por exemplo, vai falar: não, a gente precisa dessa receita, não dá muito trabalho cobrar IPVA, custo-benefício não alcança um ao outro, né? Não se justifica. Você vai ter veículo automotor e não vai pagar IPVA. Não é isso? Pois bem, a outra hipótese de não incidência é a imunidade, que a gente acabou de ver quando a Constituição delimita, dizendo que, olha, está impermeabilizado de tributação. Daqui não passa. Sabe um guarda-chuva? Fazer outra ilustração. Sabe quando está chovendo? Você está com guarda-chuva? Pronto, você embaixo está imune à chuva. É isso. Está chovendo para tudo que é lado. Só que você está imune à tributação, que no caso, na minha ilustração, seria a chuva. Aline, ok, entendi. Mas e no que diz respeito à isenção e à alíquota zero? Porque, veja, você já me falou que a imunidade é uma delimitação de competência. Não tem o que fazer. E a isenção e a alíquota zero? Do que se trata? Quando eu falo em isenção e alíquota zero, eu já estou no plano do exercício da competência. O ente federativo instituiu o tributo, está cobrando o tributo e, em face de alguma política fiscal, ele resolve isentar, excluir da tributação ou zerar a alíquota do tributo, tornando o recolhimento zero, porque a gente sabe, nessa lição de matemática a gente aprendeu, qualquer número multiplicado por zero é zero. Lembra lá do nosso exemplo do princípio da não cumulatividade? Digamos que aquela geladeira,
é daquela linha branca, e depois que saiu a linha inox, todo mundo só quer comprar a linha de inox para fomentar, desovar a linha branca, que está lá parada nas fábricas, nas lojas. O governo resolva o quê? Isentar do IPI ou reduzir a zero a alíquota do IPI. Era 10%, vai virar 0%, 0% sobre 100, lembra lá na fábrica? Pois bem, não paga nada. Mas perceba, nesse plano aqui da isenção e da alíquota zero, eu tenho incidência. Se não fosse a norma isentiva ou a norma zerando a alíquota, estava tudo bem, vai ter que pagar sim o IPIzinho da geladeira. O ICMS, que a gente trabalhou com ICMS, não foi? Pois bem, dos 10%. Ia ter que pagar, sim. Por quê? Porque eu não estou falando de imunidade. Nem pense em tratar disso. Quando eu falo em imunidade, eu estou falando, em suma e ao cabo, que a Constituição falou, nem pense em tratar disso. Quando eu falo em isenção e alíquota zero, a Constituição falou, você pode tratar disso. Porque, afinal de contas, você está no plano da incidência. E você, quando institui o tributo, você está fazendo ele incidir nos fatos da vida, fatos, situações e atos da vida tributáveis. Só que você pode, no exercício da sua competência, por razões políticas que justifiquem, e política tributária que justifique, isentar ou levar a zero a alíquota do referido tributo. Então, quando eu falo em imunidade, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, eu falo em delimitação da competência tributária. Eu não estou falando nem em instituição de tributo. Eu não estou falando em exercício de competência tributária, porque essa competência não vai poder ser exercida, porque a Constituição já falou, disso você não trata. Quando eu falo em isenção e alíquota zero, aqui sim. Você trata disso, trata dentro da lei, observadas as normas constitucionais, como achar melhor, inclusive podendo isentar ou zerar a alíquota. Certo, gente? Eu espero que tenha ficado muito claro isso. E por que isso é importante? Porque isso é cobrado em prova. Eu lembro de uma prova do Ministério Público Federal. A questão era de uma simplicidade franciscana, tá? Que o seu examinador de tributário, até porque a gente está falando do Ministério Público Federal, ele não estava muito preocupado em questões mais complexas ou sofisticadas de direito tributário, mas ele queria saber se você sabia do que se trata a imunidade, que é uma hipótese de não incidência tributária. E eu lembro que na questão ele trazia no CAP que as alternativas eram isenção, que a imunidade era uma isenção, uma hipótese de isenção, olha os absurdos. E dentre as alternativas tinha lá hipótese de não incidência tributária. Pois bem, vamos lá agora para a tipologia das imunidades. As imunidades podem ser, quanto ao parâmetros subjetivas, voltada a pessoas, lá segundo exemplo 156º B e C, a gente vai ver, podem ser objetivas, voltadas a um bem, a coisa, como a do 156º D, a cultural, né, livros, jornais e periódicos. A imunidade ela pode ainda ser objetiva e subjetiva, levando em consideração fatores relativos à coisa, bem como à pessoa beneficiada pela imunidade. Eu tenho objeto e sujeito, como é contida no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, que é o ITR a pequeno proprietário de imóvel rural. B, quanto ao alcance, as imunidades podem ser genéricas, como exemplo, a imunidade recíproca contida no 156º-A, valendo para qualquer imposto, no caso porque lá é imposto, e imunidades específicas, como a do 153, parágrafo 3º,
3, que fala do IPI nas importações, que não incide IPI, nas exportações. Seguindo aqui, imunidades em espécie. Agora sim, vamos partir lá para a brincadeira da Constituição, do artigo 156A. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes políticos, sexto, instituir impostos sobre a patrimônio, renda ou serviços, um dos outros. A União não cobra ITR de uma propriedade rural registrada em nome de um Estado-membro do Distrito Federal e dos municípios. Os Estados-membros e o Distrito Federal não cobram IPVA dos carros da Polícia Federal, da União, e nem das viaturas dos veículos das municipalidades que fazem fiscalização em nome das municipalidades, como guarda municipal. As municipalidades não cobram IPTU dos imóveis em localidade urbana, nem da União, nem dos estados. E, obviamente, muito menos do Distrito Federal, porque o Distrito Federal eu teria uma confusão tributária. Afinal de contas, é ele, não é isso? Que institui o IPTU. Perceberam aqui a ideia? Ninguém cobra nada de ninguém no que diz respeito a impostos. Impostos. Tá? Tenha atenção a isso. Estou falando de imposto. Custas judiciais devidas por um Estado e um processo que tramitou lá na Justiça Federal. Estou falando de taxa, não é isso? O INSS, por exemplo, paga lá na estadual. Em regra, paga. Não é isso? Se não houvesse, como na maioria das situações, a norma é isentiva. Mas quando não houver, bebê tem que pagar. Porque eu estou falando de imposto. Qual o fundamento da imunidade recíproca contida no artigo 156A? Autonomia política do ente federativo e a própria preservação do pacto federativo. Trata-se de uma imunidade absoluta enquanto afetado, melhor falando, enquanto não afetada a uma situação dessa aqui, cedido à pessoa jurídica de direito privado. E isso daqui é uma construção da jurisprudência. Tema de repercussão 437, resolvido no recurso extraordinário 601.720, o Supremo Tribunal Federal assentou que incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedida à pessoa jurídica de direito privado devedora do tributo. A situação aqui era bem específica e era o seguinte: quando a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, contratam a prestação de serviços públicos junto a pessoas jurídicas de direito privado por meio de contratos de concessão, autorização, permissão, em algumas situações, ela cede, não é isso? Ela cede o seu prédio, um prédio de sua propriedade. Uma TIM, uma Claro, serviço de telefonia, é da União. E ela vai lá por meio de contrato administrativo, concede, delega a concessão. Se ela passar, por exemplo, para a Claro e a TIM estiver explorando o mesmo serviço, porque é fatiada essas concessões, isso não pode haver monopólio, pois bem, o prédio lá que a Claro está estabelecido é da União, o da TIM não. A Claro vai ter que pagar IPTU, em que pese o prédio está no nome da União. Por quê? Sob pena
de se violar o princípio da concorrência leal, se impactar no mercado econômico por meio de um favor que na realidade não é um favor, não extensivo aos outros e que obviamente de alguma forma impacta financeiramente na concorrência. Pois bem, isso daqui, ó, IPTU, bem público, tá aqui a ementa, tá? IPTU, bem público, seção, pessoa jurídica de direito privado, incide o imposto predial e territorial urbano considerado bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a pessoa jurídica de direito privado, enquanto estiver lá explorando, a devedora do IPTU. Imunidade recíproca, fora isso, só antes da gente ir para a imunidade recíproca extensiva, fora essa situação, está imune do IPTU, de qualquer imposto, o patrimônio, renda, bens e serviços dos entes políticos, um em relação ao outro. Agora sim, imunidade recíproca extensiva, porque aqui tem um papo mais longo. A vedação do inciso 6º-A é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública. Aqui vocês tenham a atenção, porque essa redação foi dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. É a empresa pública, prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados, pode grifar aí, vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Primeira informação, tia Aline, essa empresa pública de serviço postal, tendo em vista que aí se consagrou apenas os Correios, serviço postal, só vale para os Correios, entendemos que não. Isso daí foi uma fincada de bandeira dos Correios, porque é uma briga que vem há anos, em que pesa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito tempo já ter assentado essa imunidade aos Correios. E por quê? Porque a prestação de serviço postal é uma determinação constitucional à União, que resolveu assim o fazer, porque era uma empresa que já existia antes de 88, por meio da EBCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios. Por ser um serviço público obrigatório, os Correios estão em todos os lugares do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, de onde o vento faz a curva até onde o vento dá a volta para fazer a curva, para voltar lá para fazer a curva. E em alguns lugares, ok, o correio é superavitário, ou seja, tem lucro, em outros não. Mas porque não tem lucro, não vai mais ter correio lá onde o vento faz a curva? Não, porque é um serviço público que precisa ser prestado por ordem constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal, atento a isso, e eu lembro que no julgado, na leitura, se você buscar o julgado, que não está aqui, mas eu prometo que eu trago para vocês, acho que está na próxima página, no próximo slide. No próprio julgado, o Supremo fala algo no sentido de que, olha, onde a empresa privada não quer chegar e não chega, porque afinal de contas ela não trabalha com prejuízo, a pessoa jurídica de direito privado, exploradora de uma atividade econômica, os Correios têm que ir. Não tem isso de não quero porque não tenho dinheiro e não vou fazer dinheiro e assim sendo não quero ficar. Você tem que ir. E isso se ocorre e se tem que ir e fica, porque onde há superávit, se faz o quê? A manutenção, a transferência de recurso para que aquele posto dos Correios se mantenha lá. Então, foi com base nessa percepção, nesse entendimento, nos fatos, que o Supremo Tribunal Federal há muito tempo já tinha dito, olha, tudo que é do Correio está imune nos termos do 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, beneficiado da imunidade recíproca extensiva.
E aí veio a emenda constitucional 132 de 2023 e os Correios, pelo amor de Deus, expressa o serviço postal. O que não prejudica o reconhecimento dessa mesma imunidade em situações similares à dos Correios. Certo? Outra coisa, diferentemente da imunidade extensiva, recíproca, do 150, inciso 6º, 1, que é absoluta, salvo naquela situação que a gente acabou de ver, não é isso? De prédio concedido à pessoa jurídica de direito privado inserida no mercado, que explore a atividade econômica sob pena de se configurar um benefício, né, desleal à concorrência. Todo e qualquer bem da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios estão que imunes, estejam ou não afetados a uma finalidade pública. Digamos que o Tribunal Regional Eleitoral da sua cidade tenha ganhado um terreno para construir um prédio novo, porque o outro está caindo aos pedaços. Aquele terreno já está registrado no nome da União, só que até agora nada aconteceu. Certo? Certo. E aí está vindo Copa do Mundo, né? E passamos vergonha recentemente, não é isso? Pois bem, vamos lá. E aí, enquanto não se constrói, né, não vira o orçamento para tentar fazer a previsão, o TRE cede aquele terreno, a União cede aquele terreno para uma escolinha de futebol, tá? Sem fins lucrativos. O que isso tem a ver com o serviço jurisdicional da Justiça Eleitoral? Nada, mas segue imune. Quando a Constituição condiciona a imunidade recíproca extensiva ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculado às suas finalidades essenciais, vinculado às finalidades essenciais das autarquias, fundações e empresa pública de serviço postal e que se encontra em situação similar, aqui o papo é diferente. O patrimônio precisa estar afetado à finalidade essencial daquela pessoa jurídica, da autarquia, por exemplo, imune. Exemplo, INSS, uma autarquia, pessoa jurídica de direito público. Digamos que ao invés do terreno ser da União, né? E a União é uma pessoa jurídica, o INSS é outra, é uma autarquia, estou falando de pessoa jurídica de direito público, não é isso? Personalidade jurídica própria, um destacamento da administração, uma descentralização para especialização, prestação especializada e administração de determinado serviço. Pois bem, digamos que o INSS tem um terreninho também para construir o seu imóvel, percebe que o TRE fez e falou, eita, vou fazer também, igualzinho, né? Vamos dar uma ajudada aí para ver se aparece algum craque, porque a gente está carente. Vai pagar IPTU. Vai pagar IPTU. E por quê? Porque a escolinha de futebol não tem nada a ver com a finalidade essencial do INSS. O exemplo é um tanto esdrúxulo, mas para que fique claro para vocês a diferença e de quem é o ônus da imunidade recíproca extensiva, que é relativa em face da parte final do dispositivo, e a imunidade recíproca lá do 150, inciso 6º A da Constituição. A quem compete o ônus da prova de demonstrar a não afetação do bem com um propósito autárquico. No caso, é da entidade tributante. Como no nosso exemplo estamos falando de IPTU, seria a municipalidade que quer cobrar o IPTU. E aqui é o exemplo. OAB, está imune? Está imune. Trata-se de uma entidade sui generis, segundo o Supremo Tribunal Federal, a DI 3026. Vamos ver até quanto isso dura, né? Vamos ver até quanto isso dura. Vocês têm acompanhado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito à vedação de cobrança por meio de sanção política, que restaria configurado no caso de se impedir o advogado de exercer a sua profissão até que ele pague a anuidade devida?
Isso daí é matéria, isso daí é tratamento para tributo, cobrança de tributo, né? Só que o Supremo Tribunal Federal falou um dia desses que não era tributo. Bom, enfim, aguardemos. Caixa de Assistência dos Advogados também imune, em face da imunidade recíproca extensiva, bem como a própria Casa da Moeda, respectivamente, recursos extraordinários 405.267 e recursos extraordinários 610.517.